do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, segunda Epístola a Tito, capítulo 1. Desde que não permaneças em temporária, desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, e requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite de estudos. Iniciaremos a obra Os Mensageiros, uma reflexão profunda para que possamos nos estimular à prática das virtudes, com os exemplos, tanto os positivos quanto os exemplos menos felizes dos personagens que esta obra nos oferece. Ampara-nos, Senhor, para que possamos bem refletir os conteúdos que estudaremos, que possamos cada vez mais estarmos conscientes das responsabilidades que nos cabem
como espíritos imortais em evolução. Ser conosco hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pela vida. Ampara-nos hoje e sempre. Lembrando para aqueles que se incomodam com as suas imagens sendo publicadas no YouTube, podem fechar a câmera, porque depois de gravado, o vídeo estará à disposição de todos no YouTube, no Frente Preta. Nós vamos inicialmente fazer a recordação do último módulo, do último encontro dos mensageiros não, do nosso lar, antes de começar os mensageiros. Semana passada nós tivemos o último encontro do livro Nosso Lar, refletimos o capítulo 49, Regressando à Casa, no qual André Luiz relata a decepção que ele teve quando, ao adentrar em casa, na casa que foi dele, na verdade, ele encontra a esposa casada com outro. E, no primeiro momento, o homem velho fala muito alto dentro dele, e aqui nesse parágrafo mostra muito bem ainda o movimento de se acreditar como se ele ainda estivesse encarnado. Quando ele percebe que a sua esposa Zélia havia se casado novamente, ele diz isso aqui: um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. Então, nós estamos vendo aqui o egoísmo, o exclusivismo, né? Como se o esposo da esposa viúva tinha se apossado do seu lar. Ele era o dono do lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto. Depois de tanto tempo já no mundo espiritual, ele ainda chama o quarto de meu quarto, meu lar, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em agravar os padecimentos. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Então, aqui vem o ciúme, o ódio do homem velho, mas aí ele lembra que ele já era um homem novo, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não conseguia auxiliar. Então, ele tem esse embate momentâneo entre o homem velho e o homem novo, e o homem novo vence o embate, porque tudo aquilo que ele tinha aprendido em nosso lar estava falando alto dentro dele, e ele consegue
exercitar as virtudes que a vida estava lhe convidando. No capítulo seguinte, ele entra em contato com Narcisa nas câmaras de retificação e ela vem ao seu encontro para auxiliá-lo a beneficiar o Ernesto, o segundo esposo da sua ex-esposa. E aí toda a vitória dele sobre o ciúme, o ódio e o embate do homem novo sobre o homem velho que prevalece. E aí no capítulo 50, quando ele, depois de ter passado uma semana cuidando do segundo esposo, da sua ex-esposa, ele retorna para nosso lar e ele é recebido por uma multidão de 200 espíritos que tinham um relacionamento mais direto com ele. Então ele volta pensando, né? Como é grande a providência divina, dizia monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido assim de surpresa, foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Então, esse esforço que ele fez para amansar o homem velho, para transformar orgulho em humildade, o levou a se tornar cidadão de nosso lar. Todo esforço de renovação que ele demonstrou que realmente ele fazia jus a ser um cidadão daquela cidade. Se ele tivesse titubeado e se tornado mais um obsessor do Ernesto, muito provavelmente ele já não voltaria mais para a colônia, ficaria preso nas dimensões do umbral novamente. Mas a vitória do homem novo sobre o homem velho tivesse esse momento de alegria. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. O livro termina dessa maneira, belíssimamente, com essa vitória do espírito sobre as influências animalizadas da matéria. Agora vamos para a segunda obra da série, Os Mensageiros. Nós lemos já o prefácio de Emmanuel na semana passada, vamos já diretamente ao capítulo 1. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou o meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa
e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Aqui ele já faz referência ao último capítulo do livro Nosso Lar, que nós estudamos no encontro passado, desse embate que ele teve do homem velho com o homem novo. E como ele fala aqui, é muito interessante, né? Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento de virtudes, num primeiro momento, ele não é espontâneo. Nós somos espíritos na mesma condição de André Luiz, espíritos em evolução, são convidados a ser esforçadamente virtuosos, que é muito diferente de ser espontaneamente virtuoso. Espíritos na condição da mãe de André Luiz alcançou esse nível de ser espontaneamente virtuosa, a ponto de reencarnar para resgatar o esposo traidor, né, traidor da confiança dela do passado, e as duas amantes como filha. Então, o espírito nessa condição, ele é espontaneamente virtuoso. O espírito na condição de André Luiz, que é bem própria nossa, né? E nós que estamos aqui no corpo, nessa condição do planeta, somos convidados a sermos esforçadamente virtuosos. Então, foi o que ele fez. Ele fez um esforço não superior às forças dele, claro, porque ele conseguiu, né? Então, é no limite das forças, ele fez o esforço de exercitar as virtudes da mansidão, da humildade, da paciência, da tolerância, da indulgência, da compaixão, várias virtudes que ele exercitou com o que no primeiro momento ele sentiu como um rival, depois ele percebeu que era um irmão em humanidade. Com a ex-esposa, como ele diz aqui, incompreensiva, com os filhos que divergiam até da parte espiritual, com exceção da filha mais velha, como nós vimos, né? A filha mais velha se tornou espírita, acho que é a única que não era materialista da família. Então, várias virtudes ele exercitou de uma forma esforçada. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações de sentimento. Libertara-me. Expuseram-me o organismo espiritual no sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto,
alcançando longa distância. Aqui, de uma maneira metafórica muito interessante, ele fala da experiência desafio que ele teve. As experiências desafio, elas não são males da nossa vida. Como ele fala aqui da dor, né? Convencia-me de que a dor agir em minha construção mental, a maneira do avião pesado cujos golpes eu não entendera de pronto. As dores que nós passamos no mundo, seja no mundo físico, no caso dele, no mundo espiritual, inclusive, são dores que se constituem em experiências desafio para que nós transformemos em experiências aprendizado. Foi o que ele fez, né? Ele transformou aquela experiência dolorosa em uma experiência de aprendizado vivo, bem prático. Tudo que ele tinha aprendido de forma teórica, ele colocou em prática nesse momento. E aí, como ele diz aqui, tudo isso libertou, expôs o organismo espiritual ao sol da bondade divina e ele começou a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, essa é a transformação do homem velho no homem novo dentro de nós, né? Da pessoa velha, homem genericamente falando, da pessoa velha na pessoa nova dentro de nós, por meio das experiências que são desafiadoras, mas são muito importantes para a nossa evolução. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida me designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Comparemos este parágrafo com aquele outro que nós acabamos de recordar, né, do capítulo 49, meu quarto, minha casa, né? Então, o meu, ele ressignifica para reconsiderar a sua condição de desencarnado e as necessidades dos demais, né? Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. O Nilson? Alírio, você falando agora, como que é trabalhoso, que é um trabalho que a gente tem que fazer muito grande, estar encarnado, sobre trabalhar sobre o que a influência, a influência do meio é totalmente mais Intenso, né? puxa mais para baixo né? Sim. E como esse sentimento que ele vai, mesmo ele tendo toda esse amparo espiritual, que também a gente tem esse amparo espiritual, Uhum. e como que é mais trabalhoso para nós aqui encarnado trabalhar esses sentimentos que eles são bem aglutinados, bem na nossa mente, né, Alírio? Sim, com certeza. Agora, é perfeitamente possível, né? E a questão é conhecer livros como estes nos auxilia enormemente.
a nos pensar como espíritos imortais. Porque a ignorância, veja a ignorância, com exceção da filha mais velha, nós vimos no penúltimo, no último capítulo do livro, a ignorância ainda prevalecia naquela família, todo o materialismo que eles cultuaram durante muito tempo. E isso embota a visão do espírito em relação à imortalidade, né? O André Luiz trazia dentro dele ainda muito forte essa tendência materialista. Depois de tudo que ele tinha vivido, ele por pouco ele não sucumbiu a essa visão materialista da vida, mesmo sendo um espírito imortal e já vivendo na imortalidade, né? Nós que estamos encarnados e sabemos e sentimos a imortalidade, somos convidados a realmente colocar essa realidade dentro da nossa vida para podermos realmente transformar toda e qualquer experiência, desafio em experiência de aprendizado, né? Buscando cada vez mais as experiências estímulo, como essa que nós estamos tendo aqui. O estudo de uma obra edificante é um estímulo para que nós passemos pelas experiências de aprendizado, né? Uma reflexão dessa, uma live que nós assistimos, um livro que nós lemos, né? São experiências, estímulo para transformar em aprendizado. As experiências de desafio, que nós com certeza não temos ainda condições de passar pelas experiências de desafio, praticando virtudes de forma espontânea, como ele mesmo diz. Mas podemos passar por essas experiências fazendo esforços para desenvolver as virtudes. Isso já podemos, né? Órfãos de afeto terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado, diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal, né? Veja que ele encontra Deus dentro de si mesmo. Ele que era materialista apenas. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. À medida que nós vamos evoluindo, as conversações úteis não fazem mais sentido. E conversas espiritualizantes, conversas conscienciais é que fazem sentido. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta
lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então, foco, quando nós vamos nos espiritualizando, o foco muda, né? Vejamos que ele ficava perguntando das coisas da terra, como aquela senhora escravocrata, né? Que ele até que Narcisa falou que ela estava com demência, ele conversando como se fosse uma coisa mais importante do mundo, né? Então, o foco passa a ser na utilidade das coisas. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que encheram os séculos, que encheram e a encheram por séculos consecutivos. Muito interessante a fala da Narcisa, porque todas as vezes que nós nos colocamos dispostos a estabelecer a pessoa nova em nós, a pessoa velha, que são as tendências que nós trazemos de existências anteriores e de existências, de experiências na dimensão espiritual entre uma encarnação e outra, muitas vezes falam alto dentro de nós. Essas experiências que nós chamamos da psicologia consciencial de experiências das subpersonalidades, ou seja, das tendências que nós trazemos, quando Narcisa fala aqui quando ele fala vazio dos sentimentos do mundo que encheram por séculos consecutivos. Não é só a última encarnação, no caso do espírito desencarnado, não só a última encarnação, mas a somatória de todas as encarnações, mesmo que o espírito, nessa condição mediana, não se lembre, a não ser com técnicas de regressão de memória, ele não se lembra do passado. Nós vimos no caso no nosso lar da Dona Laura, e com regressão de memória, ela ficou de posse de 200 anos das experiências anteriores. Mas, mesmo que nós não lembremos dos fatos, os sentimentos, as emoções, elas estão presentes na nossa vida. Seja num espírito desencarnado, em condição mediana, seja no nosso caso encarnado. Então, todas as vezes que nós fizermos esforços de renovação, a, a pessoa velha dentro de nós muitas vezes grita, se manifesta e é o ego querendo prevalecer no passado. E aí entra o esforço para transmutar, para diluir
as tendências que trazemos. E é o esforço da prática das virtudes que vai nos levar a essa conquista. É esse esforço de transformar todas as tendências egóicas, egoístas, egocêntricas em virtudes. Então, se o orgulho manifesta em nós, somos convidados a exercitar a humildade. Se a revolta, a rebeldia se manifesta, somos convidados a exercitar a mansidão. Se a raiva se manifesta, somos convidados a exercitar a calma. E assim as virtudes vão sendo exercitadas e nós construímos a pessoa nova nesse esforço constante de renovação. E tem outra questão. Os espíritos que não querem a nossa melhoria, tanto as vítimas quanto cúmplices de crimes do passado que estão desencarnados, se aproveitam dessas tendências e aguçam essas tendências. Eles não criam, não tem como eles criarem nada em nós. Como nós vimos no caso do Ernesto, aqueles 3 espíritos não estavam criando nada nele, mas ampliando a angústia, o desespero que ele estava vivenciando. Eram, com certeza, inimigos deles do passado que estavam ali, ou espíritos que são colocados por inimigos, também são colocados, muitas vezes, no nosso lar, na nossa casa, para nos prejudicar de alguma maneira. E os inimigos. Voltei, pessoal, minha internet caiu aqui. Então, como eu ia dizendo, os inimigos se aproveitam das fragilidades que existem em nós. Eles não criam fragilidades, eles aproveitam essas fragilidades. Não poderia eu mesmo formular tão exata a definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Então, aqui ainda o homem velho prevalecendo. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova
caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvífero valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. Então, foi por sugestão de Narcisa que nós temos as outras obras da coleção, né, do mundo espiritual, da série do mundo espiritual. Graças a Narcisa e o esforço da André Luiz, claro, né? Que cada livro vai ter um mentor que vai dar lições extremamente preciosas, né? Dos mensageiros é o Aniceto, do Missionários da Luz é Alexandre, e temos essas verdadeiras maravilhas de ensinamentos, graças a essa sugestão de Narcisa. Vamos conhecer Aniceto agora, capítulo 2. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu no olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tem esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amada, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio, e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado o coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo de minha volta à carne, um futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia assim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia,
procuraria a prodigiosa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria profundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se concerciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseirão. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando a minha posição de ex-médico no plano terrestre, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Olha como é interessante, né, a fala do Aniceto. A instituição do homem novo afeta a nossa responsabilidade e aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. A felicidade verdadeira ela é construída quando nós aprendemos a auxiliar na felicidade dos outros. Depois ele diz: comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Quem vive reclamando cria toda uma série de bloqueios dentro de si. Quem vive em estado de gratidão
constrói dentro de si toda uma vida diferente, né? Somos convidados a nos libertar do estado de reclamação. E tem gente que vive para reclamar, como se reclamando da vida mudasse alguma coisa na própria vida, né? E, e a felicidade de servir é construída quando nós transformamos o estado de reclamação em estado de gratidão. Gratidão pelas experiências, pelo aprendizado, pela alegria de servir, na felicidade de servir que ele coloca aqui, né? Outra questão, né? Porque muitas vezes a gente acha que espírito desencarnado não comete erro, só não comete erro espíritos puros. Veja que ele diz aqui: ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Então, as obras úteis é de todos. Não há nominação no sentido, eu que fiz. E se acontecer um erro, todos respondem por qualquer erro cometido. Um trabalho de equipe. Se houve erro, não é fulano que errou e massacra o fulano como nós costumamos fazer aqui na Terra. Massacra quem erra em vez de focar na responsabilidade e no aprendizado em relação ao erro. A única coisa positiva que nós podemos fazer quando cometemos um erro é aprender com ele. Então, é uma orientação muito interessante que ele diz aqui. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Ninguém está é, que estará nessa instituição que ele fala aqui, né, fazendo um movimento ligado às viciações do passado. Quando ele diz também, consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. As tendências inferiores que falaram alto em André Luiz, quando ele se deparou com a nova conjuntura familiar, são tendências de todos que ainda não alcançaram a condição de espírito puro, né? Então, trazemos essas tendências, mas não somos, aliás, somos convidados a ressignificar essas tendências. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos.
Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcende a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, mas só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Olha como é interessante, tudo baseado em eficiência e eficácia, né? Então, dependendo do serviço, aqueles que estão afetos a esse serviço são considerados para o trabalho. Se a pessoa quiser aprender alguma coisa extra, ela vai utilizar as horas de descanso e de entretenimento para aprendizado extra. A forma de trabalhar de Aniceto, né? Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Então, veja a ótica dele, né? Ao mesmo tempo que ele serve, ele está trabalhando na melhoria e educação de si mesmo. É a orientação direta do Cristo, amar o próximo como a si mesmo, né? Se eu não trabalho pela minha transformação interior, o trabalho com relação ao próximo passa a ser filantropia. É o que acontece muitas vezes no movimento espírita, né? As pessoas ficam focadas em fazer coisas para os outros, sem o esforço de se transformar a si mesmo, principalmente no assistencialismo, que ainda perdura dentro do movimento espírita de uma forma muito intensa, né? Sempre fazer coisas materiais para os outros. E o lado espiritual da melhoria e educação de si mesmo não é considerado. A pessoa acha que fazer coisas materiais para os outros é caridade, e que é essa caridade que salva. Mas o que salva é exatamente a melhoria e a educação de si mesmo. As tarefas podem ser várias, mas se não houver a melhoria e a educação de si mesmo, a tarefa se torna apenas um benefício para o outro, sem a transformação do próprio trabalhador. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminho nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças.
no centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias. Não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredos jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei, curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha que encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que instituição maravilhosa, né? Veja que ele diz que é auxílio para os que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Não há ninguém desamparado no planeta. Mesmo os espíritos que estão nas trevas têm benfeitores muito bem preparados para atender às necessidades desses espíritos em sofrimento, nas trevas, no umbral e quando estamos encarnados. Como ele diz aqui, centenas de médiuns e doutrinadores são preparados para a encarnação. Essas centenas de médiuns e doutrinadores deveriam estar lotando os centros espíritas, pelo mundo afora. Mas, como nós vamos ver na própria obra, a grande maioria vai à falência. A grande maioria não realiza na crosta, quando encarnados, aquilo que foram preparados. Apesar de todo o esforço, né, que é feito, a grande maioria vai à falência. Mas mais para frente nós vamos ver isso. Que me diz, interroguei surpreso.
Segundo os seus informes, o trabalho de esclarecimento espiritual deve estar muitíssimo adiantado no mundo, né? É o que deveria ser, né? Se são centenas que são preparados, fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente, explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem a qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Aquilo que o Tobias coloca aqui é muito significativo, né? Por que que tantos são preparados e poucos aqueles que triunfam? Porque não estão dispostos, a grande maioria, ao exercício da renúncia e do altruísmo. Renunciar ao personalismo, renunciar à vida puramente material, mesmo com preparação espiritual, é ainda para poucos. O altruísmo, né, pensar na felicidade dos outros antes do que em si mesmo, no sentido do seu conforto, do seu prazer, ainda é para poucos, né? Por isso, como ele diz, muitos fracassam de todo e alguns exercem parcialmente a tarefa e poucos são os que triunfam. A analogia que ele faz com a enxada também é muito interessante, né? A enxada pode ser excelente, mas se falta espírito de serviço ao cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. A mediunidade é sagrada, a doutrina é maravilhosa, perfeita, vem dos espíritos superiores, diretamente orientados pelo Cristo. Agora, aqueles que vão manejar a doutrina em forma de esclarecimento em reuniões mediúnicas,
em forma de palestras nas atividades públicas, estudos da doutrina, ainda são poucos aqueles que utilizam bem da riqueza que é a doutrina espírita. Como ele diz aqui, são muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão da Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Então, dos espíritos superiores, dos benfeitores, o que acontece é a preparação de cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. E como ele diz, em todas as cidades espirituais dos planos superiores tem centros semelhantes. O movimento espírita estar muito diferente, né? Se todos fossem fiéis aos compromissos assumidos. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam. Quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. E é desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, aqui o Tobias fala do passado. O passado ainda fala muito alto dentro de nós, mas nós estamos aqui para superar essas tendências inferiores do passado. Quando nós ficamos focados nas tendências inferiores, é que, como ele diz aqui, as possibilidades divinas do presente não se realizam.
porque o espírito traz uma probabilidade de servir, de ser útil. Agora, as possibilidades dependem dele. Se nós nos focamos nas limitações que nós temos, as limitações são as tendências inferiores, porque nós vamos estar sempre lidando com uma tríade. Limitações, que são as tendências inferiores, as possibilidades de lidar com essas limitações e as potencialidades do espírito imortal dentro de nós. A, a potencialidade é infinita, porque foi nos dada por Deus. As limitações nós mesmos construímos, vem das tendências inferiores do abuso das questões do ego, egoístas e egocêntricas. As possibilidades divinas do presente estão à nossa disposição para desenvolver a potencialidade trabalhando em função da superação das tendências inferiores. Agora, a grande maioria não quer transformar essas possibilidades divinas do presente em ação, em trabalho efetivo, em esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. A grande maioria fica simplesmente acomodada nas tendências inferiores do passado, nas limitações, acreditando que somos pessoas limitadas. Como ele diz aqui, é desse modo que prosseguimos por lá agarrados ao mal e esquecidos do bem. Ficamos focados no mal do passado, sem construir o bem do presente para o futuro melhor. E aí nós complicamos o futuro. Veja que ele diz, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. As dificuldades que nós passamos são experiências de desafio para transformarmos em aprendizado, não são punições. São experiências para nos educar. Muitas vezes educar pela dor, como aconteceu com André Luiz, mas nos educar. Todos nós estamos na mesma situação. Quando ele diz aqui, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Lamentavelmente, a grande maioria ainda não tem olhos de ver. Ângela? Quando você falou que a gente, quando fica focado no passado é a gente dando vazão ou reprimindo as tendências, é isso? Isso. Das tendências inferiores, quando ele diz aqui, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado, essas tendências inferiores que falam alto. Se nós ficarmos focados nessas tendências inferiores, nós não nos abrimos para desenvolver os potenciais ilimitados do espírito. E nós estamos aqui para desenvolver os potenciais. Somos preparados no mundo espiritual. Claro, existem espíritos, como o caso do pai de André Luiz, que não foi preparado, veio diretamente das regiões umbralinas para a encarnação, para não piorar mais a situação dele. Mas a grande maioria passa por essas preparações muito bem feitas no mundo espiritual antes de encarnar. Não são só os médios doutrinadores, todos passamos, né, com algumas exceções, é claro. Mas quem está aqui nesse momento, nesse horário, fazendo esse estudo, com certeza passou por preparação. Nós não saímos diretamente do umbral para uma encarnação compulsória, né?
porque senão não estaríamos com todo esse interesse em questões profundas da vida. Então, essa viciação que Tobias aponta aqui, né, muito interessante, muito sábia a fala dele nesse sentido, de que se nós não acreditarmos em nós mesmos, como que nós vamos desenvolver os nossos potenciais? Porque essa viciação de ficar focado nas tendências inferiores é aquela que leva as pessoas a quem sou eu para quando é convidado para alguma atividade no centro espírita, né? Ah, quem sou eu? Não tenho capacidade, não tenho... A pessoa só tem capacidade para reclamar, mas não tem capacidade para nada edificante, será? Né? Tem gente que não se dispõe nem a barreira do centro espírita, a entregar uma mensagem. Ah, eu só venho no céu, eu só vou no centro para tomar passos, como se fosse um eterno pedinte, um eterno necessitado. Né? Tem muita gente muito bem preparada para muitas atividades que estão aí mendigando auxílio sem se dispor minimamente a auxiliar. É essa a realidade que o Tobias está colocando aqui. Né? Poucos aqueles que têm olhos de ver. A essa altura alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontadas por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo das vésperas, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou ao auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não havia decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente falou a Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. O capítulo 4 ficará para a semana que vem. Aliás, para... Ô Arílio, Oi, Ronilson, pode falar. você acredita que através da psicologia, da terapia, abre esse caminho que muitas vezes a humanidade não se enxerga dentro de ti? Essas tendências? Sim,
a psicoterapia tem esse, quando bem aplicada e principalmente com uma visão espiritual profunda da vida, ela tem esse objetivo de nós nos olharmos como espíritos imortais, vermos as nossas tendências e não ficarmos fixados nelas, mas utilizar as tendências de outras existências, as tendências inferiores, como um instrumento de elevação, né? Você observa as limitações, não combate as limitações reprimindo, nem dá vazão a elas. Nós fazemos esforços, né? É aquilo que nós falamos. Nós somos convidados a sermos esforçosamente virtuosos. Não vai ser nenhuma virtude no nosso nível evolutivo vai acontecer de forma espontânea, porque só é espontâneo quem já foi esforçado. Quando a André Luiz fala do esforço que ele fez, né, que não era espontâneo, porque era com esforço, sim, porque não é possível conseguir algo que nós ainda não é espontâneo em nós sem esforço. Então, a psicoterapia bem aplicada, ela trabalha no exercício de virtudes a partir das limitações. A pessoa não fica focada nas limitações como se fosse, eu sou assim, eu estou assim, eu tenho isso. Agora, o que que eu posso fazer para superar gradualmente? Sabendo que ninguém vai se tornar espírito superior numa única existência. Nós não vamos nos tornar, nesta encarnação, espontaneamente virtuosos. Podemos tirar o cavalo da chuva, que nessa encarnação não é possível. Daqui a várias encarnações, provavelmente, aí nós entraríamos nessa condição do espontaneamente virtuoso. Então, quando nós aceitamos essa realidade que o Tobias chamou de olhos de ver, quando nós temos olhos de ver a nossa real condição, aí nós realmente fazemos essa transformação. E a psicoterapia bem aplicada nos auxilia nesse aspecto. Então, talvez seja essa uma vertente, Alírio, que o movimento, estou falando do movimento espírita, Uhum. que falta ter esses olhos de ver, como você fala. Sim, para isso que o projeto Espiritizar foi criado, para que nós tenhamos olhos de ver, porque ela tem o projeto Espiritizar ele é todo baseado na psicologia consciencial, que é essa visão psicológica do ser que trabalha o como que eu posso me melhorar. Não basta saber o que somos convidados a melhorar, é importante aprender como. É o que nós temos trabalhado com as obras de André Luiz e outras obras, né? O como trabalhar a sua intimidade. Porque o que falta para o movimento espírita é exatamente esse como. Mas como esse como dá muito trabalho, os ataques que recebemos são muito grandes, principalmente dos espíritos das sombras, para que esse como não alcance o máximo de pessoas possível, né? É uma realidade ainda do nosso movimento. Ficou claro, vamos Ângela? Rapidinho, boa noite. Boa noite a todos. Senhor Alírio, nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Então, quando o senhor diz espontaneamente virtuosos, é diferente de naturalmente virtuosos? A virtude ela é natural em todos nós. Nós fomos criados por Deus com as virtudes em forma de semente. Então, naturalmente. Naturalmente virtuosos, porque todos nós trazemos as leis divinas da nossa consciência.
As leis são códigos morais para nós desenvolvermos virtude. Então, por exemplo, lei de amor, justiça e caridade. Ela é um código moral para exercitar 3 virtudes: o amor, a justiça e a caridade. Então, são sementes divinas. Quem ainda não transformou essas virtudes em árvore, essas sementes em árvores frondosas, cheias de frutos, vai ser convidado a fazer esforços para cultivar essa semente até que ela vire árvore cheia de fruto. O espírito superior, ele é espontaneamente virtuoso porque a árvore dele, das virtudes do espírito superior, já viraram todas árvores frondosas cheias de frutos. As nossas estão, a maioria em semente, outras já estão arbustinho, outras... Mas, com certeza, nós não temos as virtudes em forma de árvore cheia de frutos. Por isso que não somos espontaneamente. Apesar de sermos naturalmente virtuosos, não somos espontaneamente virtuosos. Somos esforçadamente. Nós somos convidados a nos esforçar para cultivar as virtudes. É essa a realidade nossa. Se não houver esforço, as sementes não... Porque o espírito preguiçoso, o que ele faz? Ele pega a semente e guarda numa gaveta. As sementes estão todas ali. Todas elas são uma árvore em potencial. Cada semente é uma árvore em potencial, de um grande pomar. Imagina um grande pomar com frutas de vários tipos. Cada semente de uma fruta é uma árvore em potencial. Mas se ela for guardada na gaveta, aqueles que ficam focados nas questões inferiores do passado pegam a semente e guardam na gaveta. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. É a preguiça moral, né? É a preguiça moral que leva as pessoas a fazerem isso. Guarda a semente na gaveta e aí fica falando que não é capaz, que não dá conta, que não consegue, que é muito difícil. Por quê? Porque se cultivar uma planta dá trabalho, imagina cultivar virtudes dentro de nós. É a preguiça moral o grande problema da humanidade ainda hoje. Eu não tinha entendido a diferença. Muito obrigada. Okay? Você faz a prece, Ângela? Já que você está com a palavra, faz a prece, agradecendo pelo mim. Eu, Ângela, ou a outra Ângela? Você, Ângela. Você. Eu, Ângela. Naturalmente, as Ângelas. Vamos orar. Então vamos com essa alegria, com essa paz, mentalizar nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Deus por essas oportunidades, pelos estudos, pelas reflexões, que possamos continuar nesses esforços, através da dedicação do nosso querido Alírio, que doa do seu tempo, do seu conhecimento, para que nós também busquemos o melhor dentro de nós. Queremos ser gratos à equipe socorrista que nos ampara, que nos acompanha, e pedimos forças para que possamos superar os nossos defeitos e nossos obstáculos. E nessa mesma energia, queremos pedir por todos os nossos entes queridos, por todos os nossos familiares, aqueles irmãos mais aflitos e mais necessitados do que nós, que não conseguem, de alguma forma, buscar as leis de amor de Deus exemplificadas por Jesus. Que Deus ampare e proteja a todos, muita luz, muita força, muita fé, muita esperança, muita paz para todos. Que assim seja. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Boa noite para todos nós, muita paz e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.